Olá, pessoal. Muito obrigado por se juntar com a gente mais uma vez para estudarmos a Bíblia. É um prazer muito grande ter aqui grandes amigos para estudar a Bíblia num ambiente tranquilo, um ambiente onde a gente pode se expressar e entender mais de Deus. Nós estamos agora no final do trimestre, e esse trimestre estudamos como estudar a Bíblia, né? Passamos por várias fases, sola escritura, passamos por estudar a Bíblia como profecia, como história, sobre o Gênesis, todas essas coisas. Mas a pergunta que fica, se eu pudesse resumir essa lição dessa semana em duas palavras, seria: e daí? E daí? Estudamos a Bíblia, um monte de coisa bonita, um monte de coisa revelada por Deus, mas qual a diferença que isso faz na minha vida? Porque a Bíblia, ela pode ser usada para o mal. A Bíblia, ela pode ser usada para manipular as pessoas. A Bíblia pode ser usada para pedir dinheiro. A Bíblia foi usada no passado para justificar a escravidão nos Estados Unidos. A Bíblia foi usada na Segunda Guerra para justificar o Holocausto. E muitos cristãos da igreja alemã se juntaram a Hitler. Então, se a Bíblia não fizer uma diferença de verdade na nossa vida, tudo que a gente estudou é em vão. Então, eu estou muito feliz de ter aqui comigo duas pessoas que eu conheço pessoalmente, que passaram por transformações, mesmo depois de ser cristão. Por muito tempo, estudaram a Bíblia de uma maneira diferente e se sentiram transformados pela palavra. Então, toda vez que a gente vai passar a lição, a gente ora para decidir quem vai ser o painel. E dessa vez, o Espírito nos mostrou o Dalton e a Lili, que pelas conversas que a gente está tendo durante o trimestre, a gente percebe que houve uma transformação do jeito que eles estudam a Bíblia. Então, hoje vamos ter o Dalton e a Lili com a gente aqui e a gente ora para que o Espírito nos abençoe. Vamos fazer uma oração antes de começar, pessoal. Querido Deus, nós convidamos o seu Espírito para estar conosco, para nos ajudar a discernir as coisas que só o Senhor pode discernir. Eu peço que o Senhor afaste as distrações, eu peço que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para nos focar nas coisas do alto, Pai, nas coisas que realmente importam. E a gente possa, nesses momentos que estudamos a Bíblia junto, a gente possa escolher amar o Senhor com toda a nossa força, nossa alma, nosso foco, e que o Senhor possa revelar para nós tudo que o Senhor tem para revelar através da nossa conversa aqui. Nos unja com o seu Espírito e que a gente possa sair daqui transformados segundo a sua imagem e sua semelhança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nesse momento eu vou passar para a Lili, ela vai contar um pouco da experiência dela no estudo da Bíblia. Obrigada por ter me escolhido para compartilhar a minha parte aqui na lição e como que a Bíblia foi para mim. E é para mim uma coisa muito importante, é a palavra de Deus viva. Mas, voltando à lição aqui, eu só queria enfatizar uma coisinha. É muito importante que a gente dê atenção ao método apropriado para estudar a Bíblia, certo? Mas não importa qual é o método, não importa do jeito que a gente aprende, não importa se a gente realmente não colocar em prática o que a gente leu e realmente tentar viver aquilo que a gente aprendeu, nada adianta. Eu lembro, um exemplo que eu tenho disso é minha faculdade de enfermagem, né? E assim, qualquer faculdade que precisa de um estágio. Você tem a aula na teoria ali, você senta por horas e horas e horas aprendendo toda a didática no livro, né, e tal. Mas você não se torna uma enfermeira ou um médico ou qualquer profissional de saúde sem você ter realmente a prática, é um estágio assim na prática, né? Você para comprovar o que você aprendeu mesmo a dar uma injeção, a dar um remédio, a fazer um curativo. Então aí prova que você realmente é uma enfermeira porque você colocou aquilo ali em prática. Eu acho que a palavra de Deus é assim, não adianta a gente assim, estudar, decorar e simplesmente para ficar o conhecimento, olha como eu sou bom de Bíblia, entendeu? Olha como eu entendo eu sei todas as histórias. Só que se essas histórias não falam ao seu coração, essas histórias não te impactam e fazem você mudar, fazem você pensar na maneira com que você está vivendo e como que você vai colocar realmente esse Jesus vivo que tem na Bíblia na sua vida, você não passou pelo estágio. Tanto é que na enfermagem, se você não passar, você não tirar uma nota boa, você não ter sucesso no estágio, você não pode se formar. E eu acho que a vida do cristão é assim. Se a gente só enche a nossa cabeça de coisas teóricas e sabe tudo na teoria e não coloca nada em prática, eu acho que a vida do cristão não valeu de nada. E aqui na lição fala o seguinte: o objetivo supremo do nosso estudo da Bíblia não é adquirir um conhecimento superior
Por mais maravilhoso que isso seja, é muito legal você conversar com uma pessoa que sabe muitas coisas da Bíblia, você fica até meio assim, nossa, essa pessoa, né, sabe muitos versos, ela sabe dizer exatamente onde estão as coisas e não coloca em prática. E você vê a vida da pessoa não condiz com nada daquilo, né, que a pessoa está dizendo, ou até nós mesmos, né? Quantas vezes a gente quer pregar para uma pessoa, só pregar de boca para fora, e a nossa vida não condiz com nada do que a gente está falando. Eu acho que isso é uma coisa muito feia. Você ia falar alguma Lili, coisa? eu posso fazer um comentário, porque você falou sobre o estágio da enfermagem, né? E o fato de as pessoas não estarem prontas para servir a outra pessoa no contexto de saúde, né? No caso de enfermagem, você pode até matar uma pessoa, não é? Sim. Fisicamente, né? Você pode realmente acabar com a vida da pessoa se você cometer um erro. E isso me lembrou, assim, acho que é o terceiro mandamento, né? Êxodo 27, que diz, não tomará o nome de Deus em vão, né? E a gente pensa nesse mandamento em xingar a Deus ou falar eu juro por Deus, mas isso é uma coisa mais profunda, né? Se você pensar, porque você pode representar Deus de uma maneira errada e você pode, eu não diria matar uma pessoa espiritualmente, mas você pode machucar e desvirtuar uma pessoa espiritualmente se você se fala que você é cristão, mas você não vive como cristão. E quantas vezes pessoas saem da igreja por mau exemplo de cristão? Então, achei interessante esse teu exemplo do estágio, porque o estágio faz você ser uma pessoa segura para manejar os equipamentos da enfermagem. E eu acho que o estudo da Bíblia nesse trimestre foi exatamente para isso, para nos tornar uma pessoa que vai ser seguro para falar que é cristão, né? Você não vai tomar o nome de Deus em vão, falar que é cristão e fazer o contrário. Sim, com certeza. Eu acho que a nossa vida, a gente tem que pensar que é um estágio, né? Tudo conta, ponto. Na verdade, como a gente trata as pessoas, como que a gente é na nossa casa, né? Principalmente porque é muito fácil a gente colocar uma carinha bonitinha e tratar os de fora muito melhor do que a gente trata os de casa. Você descobre quando você é cristão mesmo, quando os de casa falam, ah, nossa, minha mãe é isso, minha mãe é assim, nossa, minha mãe é minha esposa, o meu esposo é assim, meus filhos, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Mas voltando aqui no que o grande objetivo do estudo da Bíblia não é simplesmente adquirir um conhecimento superior da Bíblia, ou por mais maravilhoso que isso seja, mas se trata do nosso domínio profundo, não se trata do domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle que esta palavra tem em nós, mudando a nossa vida, a nossa maneira de pensar. É isso, tirar as lições da Bíblia, simplesmente da palavra escrita, e pensar, nossa, essa palavra aqui é viva, como que eu posso entronizar dentro de mim aquilo e pensar, isso aqui pode me transformar, esse verso aqui pode ser uma coisa, pode ser um remédio para mim, né? E eu sou uma pessoa que assim, eu vou confessar, eu não sei, assim, muitos versos decorados de onde eles estão na Bíblia. É assim, eu não sei as ruas, os números das casas, mas eu sei, assim, o país, assim, eu sei a cidade, mais ou menos, entendeu? Então, no momento de mais angústia para mim, ou no meu dia a dia, quando eu tô passando alguma coisa, vem aqueles versos na minha mente, tipo assim, com Deus tudo é possível, sabe? Com Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus, né? Tem muitos outros versos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Muitos versinhos também que eu cresci memorizando desde das escolinhas, né? Que a gente, quando é criada na igreja, a gente faz curso bíblico e tal, não é para os desbravadores, tudo tem um incentivo para você decorar a Bíblia. Mas, de novo, se eu só decorar, mas não colocar aquilo em prática, também não vale de nada, né? A gente tem que lembrar de que a gente está travando uma batalha entre a vida eterna ou a morte eterna. E Satanás quer nos destruir, quer roubar a nossa paz, destruir a nossa fé, matar a gente de qualquer maneira, espiritualmente, né? Então, tudo que ele puder fazer para simplesmente apagar essa vontade da gente estudar a Bíblia, apagar a vontade de orar, simplesmente colocar um monte de distração na nossa vida, ele vai fazer, porque esse é o grande objetivo dele. Então, a gente precisa... Posso fazer uma pergunta para você? Você já é cristã há quantos anos já? Eu nasci na igreja, eu tenho 38 anos, então eu acho que... Não, assim, eu sou adventista há 38 anos, mas batizada, me batizei com uns 12 anos, 13 Vamos anos. dizer, 26 anos que você anda lendo a Bíblia, né? Você notou uma diferença do jeito que você lê a Bíblia
de um tempo para cá. E eu lembro que você já comentou comigo que você mudou um pouco o seu jeito de ler a Bíblia. E conta um pouco disso aí, como isso te ajudou. Assim, eu sempre fui mais ou menos parecida com meu pai. Eu, assim, abria a Bíblia, Senhor, fala comigo, 1, 2, 3 e já. E fazia assim, tchum, via o que Deus queria falar para mim. E aí, às vezes, acontecia coisas muito incríveis, porque eu parava, botava o dedo assim num verso e era uma coisa nada a ver. Eu tentava, assim, fazer assim, tentar interpretar aquilo. Eu lembro que uma vez você foi pro hospital, que você, acho que tava uma pedra nos rins, e fiquei muito apavorada ali no hospital. A gente foi lá no Kaiser, na emergência, e você tava lá com muita dor no hospital e tal, e eu, Senhor, fala comigo, por favor, fala comigo, o que vai acontecer? E eu fiz essa tática de abrir a Bíblia a esmo, assim, e ver o que ia cair, né? E eu lembro que eu tava na emergência e você lá no quartinho lá dentro, e eu abri o verso e tava assim, benditos são aqueles que morrem no Senhor. E eu fechei, não, Senhor, isso não. Agora não, por favor, não posso perder meu marido. Então eu fiquei assim apavorada. Aí eu comecei a pensar, será que acho que é desse jeito que a gente lê a Bíblia? Né? E de novo abri mais, não, Senhor, agora de verdade, Senhor, fala comigo. Aí eu abri de novo e veio mais ou menos naquela mesma linha, né? Benditos que dormem no Senhor, mais uma vez, que dá. Não. E eu fiquei assim impressionada com aquilo. Depois, conversando com você, você falou assim, olha, eu acho que Deus não quer que a gente, sabe, abra a Bíblia e estude só dessa maneira. Eu acho que Deus fala através do nosso intelecto, por isso que ele deu um cérebro pra gente pensar. Tem momentos e momentos que eu acho que isso é válido, sabe? E Deus sabe muito da nossa sinceridade. Mas é incrível porque Deus sabe do nosso... Quer falar, Dalton? Pode falar. É que, para não perder o pensamento, interessante a gente notar que quando Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás, tudo que ele venceu, Satanás, ele venceu na Bíblia, sobre o que assim diz o Senhor, na Escritura. Só que interessante que ele não pensou assim, bom, eu tenho um encontro aí com Satanás, né? Então agora eu tenho que pegar a Bíblia e me preparar, porque esse cara não é fraco, eu tenho que estar preparado. Não. Ele foi com o que ele sempre tinha preparado durante a vida dele toda. Essa é a diferença. Por isso que essa questão, não que eu estou discordando de quem acredita no poder do Espírito Santo e põe o dedo lá na Bíblia e sai a mensagem que ele queria ouvir, eu não sou contra isso, eu só digo o seguinte, se você se abastece da palavra de Deus com tanto volume, na hora que o seu marido estiver lá, vem um verso desses que você mencionou que vem no seu caminho, na sua cabeça, você fica tranquilo. O Espírito Santo usa o que você já sabe, te faz relembrar. Você não precisa abrir a Bíblia ou o dedo. Então, quando Jesus foi para o deserto, ele não pegou a Bíblia, abriu o dedo depois, deixa eu ver o que fala agora para Satanás. Ou eu vou ver, sabe, Satanás é um anjo mau, ele é poderoso assim, deixa eu me preparar. Esse eu acho que é a maior armadilha de Satanás pro cristão. Pega você dentro da igreja. Você estuda o suficiente para sobreviver a um ataque. Se vier 2, você está ferrado. Exatamente. Eu acho que é perfeito o que você falou. Mas, como atrelando isso ao que o João me perguntou, quanto tempo que eu sou batizada? Eu já sou batizada há umas 2 décadas e meia. Só que eu não me considerava cristã mesmo até eu passar por esse período da depressão, da ansiedade, que foi uma coisa muito terrível para mim. E eu comecei a colocar Deus em prova. Então, para mim, eu lembro que eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu tenho alguns versinhos decorados, mas eu não tenho, assim, tipo, meu arsenal de guerra com isso, entendeu? Então, assim, por favor, me ajuda. A batalha tá na mente, eu sei que Satanás quer ganhar minha mente, me colocando para baixo com vários pensamentos e tal, e a depressão é uma coisa muito séria, tem um estigma muito grande ainda, porque eu cresci ouvindo de que depressão não era coisa de cristão, que se você tem depressão, você tem falta de fé, que você tem algum pecado escondido, ou que blá, 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 um monte de coisas, ainda é um mito muito grande no meio do povo da igreja. E a gente estudando, né, principalmente eu que sou da área de saúde, sei que depressão é uma doença. É uma doença que pode atacar qualquer pessoa, pode atacar o líder mundial da igreja, pode atacar qualquer membro da igreja, pode atacar qualquer pessoa, né? E depressão não escolhe, assim, tipo, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é nada. Então, assim, é muito sério isso. Então, eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, então eu quero que o Senhor aqui se revele para mim. Porque se as coisas que estão escritas na Bíblia, se o Senhor diz aqui na Bíblia que o Senhor é capaz de transformar vidas, que a sua palavra é viva e que
né? Eu quero viver isso na minha vida. Se essa Bíblia não for viva dentro de mim, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, então isso não vai prestar para nada para mim. Desculpa. Nada para mim. Então, eu comecei a pegar as passagens da Bíblia e comecei a decorar os versos de poder, os versos: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, quando passares pelas águas não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, e muitas coisas. O Salmo para mim era o livro assim que eu podia me identificar, porque Davi, muitos salmos, ele estava muito depressivo, e eu lembro, nossa, quando ele fala que as lágrimas molhavam o travesseiro, que tinha uma angústia muito grande dentro do seu peito, eu comecei a falar: Senhor, isso aqui sou eu, então não vou esquecer Davi. Lili está com o travesseiro molhado de lágrimas. Senhor, me ajuda por causa disso, aquilo. Então eu comecei a entronizar a Bíblia como se ela fosse também um pouco de mim. E se o mesmo Deus que estava falando com aquele homem, com Davi, ou seja lá quem for o personagem bíblico, podia falar para mim também, porque eu também fui criada por Deus, entendeu? E eu comecei então a espalhar muitos versos da Bíblia. Eu falei isso na primeira lição. Muitos versos da Bíblia, como se fosse assim, pílulas de Xanax, pílulas de alprazolam, sei lá, um monte de outras coisas, né? Que eu já tomei de remédio para depressão e ansiedade. E comecei: Senhor, eu quero cada vez mais sair dos meus químicos e ir para a tua palavra. E foi assim, pouquinho em pouquinho, que Deus foi se revelando para mim. Mas eu vou te dizer, o Espírito Santo é a chave. É simplesmente a chave que abre todas as portas. A minha avó sempre me ensinou que a gente devia, quando a gente estudava a lição, ou estudar a Bíblia, ou abrir, ler qualquer coisa da Bíblia, a gente devia fazer uma oraçãozinha bem curtinha que fosse: Senhor, por favor, manda o teu Espírito Santo, que possa compreender as verdades da tua palavra. Porque às vezes a gente lê e tá na nossa cara, mas a gente não entende. E aqui a lição fala muito bem disso, que as coisas espirituais são interpretadas espiritualmente, né? E eu queria que Deus me ajudasse a descobrir coisas espirituais na palavra de Deus. Eu tenho, assim, muitos exemplos para compartilhar sobre a palavra de Deus, mas essa lição é tão legal que a gente pode ir para frente ou para trás, a gente está sempre no mesmo ali, nesse mesmo tema. É muito importante a gente ter versos decorados como Jesus tinha. Não que Jesus tinha versos decorados. Jesus, ele foi o maior exemplo de pessoa que já viveu entre nós, que entronizava a palavra do pai dele. Porque Jesus, ele simplesmente não decorava, sabe? Jesus, ele vivia uma vida de comunhão dia após dia, pouquinho a pouquinho. Acordava de manhã cedo, às vezes passava madrugada orando. Então, assim, quantos de nós, né? Eu falo por mim, assim, meu exemplo. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu já fiquei à noite com as crianças, principalmente quando a gente tem filho pequeno. É aquela coisa mais complicada. Mas se você pede para Deus: Senhor, me acorda. Olha, eu quero ter um encontro contigo essa noite. Me acorda. Deus te acorda. Ele já me acordou várias vezes. De madrugada, 3 horas, eu falo: Senhor, o Senhor quer falar comigo essa hora, muito cedo. Aí vem alguma coisinha: olha, pega a Bíblia. Aí tem lá, na hora que eu abro, mesmo a esmo, tem uma coisinha highlighted lá, né, grifada, né? E às vezes eu só me ajoelho e faço uma oração. Aquela comunhão com Deus, aquela coisa legal que parece que meu pai sempre fala para mim: filha, acorde de madrugada, fale com Deus de madrugada, porque a sensação é o seguinte, que o mundo tá dormindo e Deus só tá lá com você. Deus é só seu naquele momento. O mundo, a sua casa tá dormindo e você tá lá só com Deus. Então Deus, assim, como você falou, Dalton, Deus, Jesus, ele não ficava batendo boca com Satanás. Olha, Jesus, se você transforma essas pedras em pães aqui, você não tá com fome? Ai, tô com fome. Pois é. Não, Jesus não falava: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Venceu uma, check, né? Próxima. Ah, você não é Deus? Deus falou que vai mandar os anjos se você só tirar aqui do pentáculo ali do templo, tal, né? E ele falou: não tentarás o seu Deus em vão, não tente o seu Deus, tal. Então, assim Deus quer que a gente faça com ele também, sabe? Senhor, me ajuda, que verso que eu posso vencer essa tentação mental aqui que tá para mim, porque é tudo aqui na mente, né? E Deus vai colocando as coisas que você estudou de volta. É igual estudar para uma prova. Você não vai lembrar o que você nunca leu. Agora, se você estudar,
se você está genuinamente buscando, pedindo o Espírito Santo, Deus me ajuda, eu quero estudar, eu quero querer, entendeu? Eu quero querer estudar mais a Bíblia. É incrível que eu estava escutando um dia a Rosana Alves, ela é uma neurocientista, e ela estava falando assim, o poder da escolha, porque tudo que a gente tem que fazer é escolher, tá? É o grande lance esse, o grande lance mental, acho que, entre Deus e Satanás é a escolha da mente. Se a gente faz uma escolha, Senhor, eu não sei andar nos teus caminhos, eu tô aqui querendo obedecer a Bíblia, a tua palavra, eu quero viver uma vida genuína, eu quero ser obediente, mas eu não sei, eu quero querer, por favor, me ajuda. Se você coloca na sua cabeça, faz essa decisão de que você quer, o seu cérebro começa a criar sinapses já, o seu cérebro começa a criar ligações neurológicas que faz você agir naquela direção que você quer. Isso para mim mostrou um Deus tão maravilhoso que ele age assim fisicamente em você quando você simplesmente faz uma escolha, né? Então, isso para mim foi incrível. Mas, assim, o Espírito Santo, ele realmente é maravilhoso e eu vou te falar só para fechar minha parte, porque é tão grande, mas eu quero dar a oportunidade mais para o Dalton falar. Mas eu só queria contar uma coisa que aconteceu comigo nesse estudo da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia do Gênesis, tá? Do comecinho. Toda vez eu queria fazer um ano bíblico e tal, mas sempre, assim, Levítico, Deuteronômio já caía por terra. Então, esse ano, eu já estou um pouquinho mais adiante, tá? Mas quando eu estava lendo Êxodo, eu lembro que eu orei e falei, Senhor, por favor, abre minha mente, eu preciso entender o que o Senhor quer que eu entenda as suas verdades, que tem a ver com a minha vida hoje. E eu tenho um livrinho que eu anoto todos os insights que Deus falou, nossa, que legal aquilo. Eu sempre discuto com o João sobre isso quando eu tenho algum insight. E eu sei que não é muito o tópico desse insight, mas é só para exemplificar como o Espírito Santo faz a gente entender coisas que estão nas entrelinhas que realmente, uau, tem um impacto muito profundo. Eu estava lendo Êxodo 24, quando conta aquela história que Deus mandou chamar Moisés e os líderes para subirem no monte que Deus ia entregar as tábuas dos 10 mandamentos para eles. Então, Deus manda Moisés ali e falou assim, Moisés, eu quero que você, Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam até o monte, tá? Que eu vou conversar com vocês. Mas o povo não podia subir até o monte, que senão eles iam ser... não sei, Deus ia fazer alguma coisa que ia prejudicar eles lá. Eles não podiam subir ao monte. Então, eles foram os líderes, mas chegou um momento que Deus chamou só Moisés e Josué, o seu auxiliador, para se aprontar e subir mais adiante. Então, depois Deus falou assim com Moisés, agora só você, vem que eu quero conversar com você. E a gente que é acostumado a acampar, a gente lembra de levar comida, a gente lembra de levar água, a gente lembra de levar os nossos mantimentos. E a Bíblia não fala que Moisés levou alguma coisa quando ele subiu ao monte, porque ele, na verdade, não sabia quantos dias ele ia ficar no monte, certo? Ele, então, Deus proveu todas as coisas que ele estava precisando, de água, de comida e tudo mais. Então, ele ficou lá 1 dia, 2 dias, Deus calado, 3 dias, Deus calado, 4, 5 dias, Deus calado, não falava nada. Então, quer dizer, nossa, Deus chamou Moisés, que queria conversar com ele, e Moisés está lá, Senhor, eu estou aqui, e Deus fica cozinhando Moisés, né, no nosso vocabulário terreno, 6 dias, e nada acontece. Eu acho que muitos de nós, eu mesmo já ia dizer, Senhor, come on, eu tô aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tá me lembrando até a história de Naamã, né? E nada tá acontecendo, sabe? Eu tô aqui com fome, eu tô cansada, eu preciso fazer minhas coisas em casa, meus filhos, meu esposo e tal, e nada. Mas Moisés, não. Ele tava se esvaziando. Ele tava lá esperando o momento. Então, no 7º dia, quando Deus falou assim, tá, Moisés, agora você tá preparado, entra na minha presença. Então, Deus fica ali com Moisés naquele monte 40 dias. Quando eu li aquilo e Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Aí, de repente, veio aquela coisa, uau! Moisés estava ali esperando 6 dias com a impaciência, provavelmente, porque ele também era humano, e de repente ele entrou na presença de Deus quando realmente ele
se esvaziou de si e deixou, tá bom, Senhor, agora já tô aqui tanto tempo, toma conta, já seja feita a tua vontade. Na hora que ele se entregou, Deus, fica aqui agora na minha presença, Moisés, por 40 dias e 40 noites. E foi assim que Deus foi contando para Moisés todas as especificações de construir o tabernáculo e tal. Então, isso para mim, na hora, o Espírito Santo fez eu pensar, quantas coisas na nossa vida a gente quer rapidinho? Quantas coisas, até nessa caminhada humana da gente, nosso sofrimento, e se a gente já estiver no nosso sofrimento no 6º dia e a gente tá para desistir de alguma coisa? E Deus está esperando só a gente entregar tudo e deixar Ele guiar, que Ele vai pegar a gente e vai passar 40 dias com a gente, sabe? Então isso para mim, uau! Toda essa quarentena, esse vírus, essas desgraças, esses terremotos, essas guerras, tudo isso pode estar no 6º dia já. A gente pode estar chegando perto do 7º, que é quando a gente vai para o céu, que a gente vai viver na presença de Deus e a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, só foram 6 dias. Entendeu? Então, isso para mim me traz muita esperança. Por isso que isso me faz querer estudar a Bíblia, querer decorar as coisas, porque é na mente. Nossa, só falta 6 dias que Deus vai me buscar. Nossa, calma, Senhor, fica comigo, me abençoa, me ajuda. Então, toda vez que eu leio alguma coisa na Bíblia, ou que eu decoro, é como se eu fosse colocando um pouquinho de chama na minha fogueira espiritual, entendeu? É isso para mim que eu tiro de lição. É, isso aí. Obrigado, Lili. Eu acho que é muito, muito fantástico ver a sua experiência e ver como você desacelerou para dar tempo de estar na presença de Deus, né? E a gente está na última hora mesmo. A Bíblia diz, né, que Jesus está voltando. E eu pensei agora rapidamente, antes de passar para o Dalton, como você aproveita uma cidade quando você caminha ou como você anda de bicicleta. Você passa mais devagar, você vê as flores, você vê os passarinhos, você vê as pessoas. Se você está passando de carro, você passa 30, 40, 50 milhas por hora. De bicicleta, você passa 10 milhas por hora. Você vê coisas de bicicleta que você não vê de carro. Porque de carro você está passando muito rápido. E eu acho que espiritualmente, para entrar na presença de Deus, a gente tem que desacelerar. A gente tem que dar tempo para Deus, que é um cavalheiro, falar com a gente. Ele não vai forçar, né? Então, eu achei muito, muito legal o que você falou sobre dar tempo e esperar para estar na presença de Deus. Obrigado, Lili. Vamos passar agora para o Dalton, que ele vai revisar com a gente as demais lições dessa semana. Com você, Dalton. Eu achei interessante a maneira como o autor colocou o final do trimestre, não? Então, ele basicamente, na terça, quarta e quinta, ele basicamente diz o seguinte, vou provar para você que Jesus mesmo testificou de que a Bíblia, que tanto foi falada nesse trimestre, é verdadeira, que você pode acreditar. Então, a terça-feira fala disso, nós vamos dar uma pincelada. Não estou me apegando a dias, mas só para dar um resumo. Bom, agora você acreditou que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acreditou que Jesus assina embaixo sobre a Bíblia? Deixa eu explicar como é que você usa ela, que é a partir de quarta-feira. Ele dá um carinho, é o Espírito Santo usando uma pessoa para dar um carinho para você. Como é que você falou, João, as duas palavras que você falou no começo? E agora, né? Ou e aí? E daí? E daí? Então, interessante você ter mencionado isso, porque eu pensei a mesma coisa. Mas e daí? E daí que tudo isso que você aprendeu, que foi estudado, agora tem um manual como usar. Então, primeiro prova que Jesus está provando, assinando, que é a parte que nós vamos dar uma pincelada rápida. Depois ele diz, agora, como é que você usa? E depois, como é que você faz para não esquecer? Que é a parte da quinta-feira. Então, eu queria só dar uma pincelada numa coisa que a Lili falou, que eu achei muito interessante. Quando você estava falando do ano bíblico e tal, porque eu também nasci na igreja e eu passei por essa história do ano bíblico, eu queria dar uma pincelada rápida, que eu achei muito interessante. Uma vez veio na minha mente, quando eu comecei a desenvolver mais o gosto pela palavra de Deus, que existe uma diferença em você estudar toda a Bíblia durante um ano e em você passar todo o ano estudando a Bíblia. Existe uma grande diferença. Então, por exemplo, quando você começa a se colocar à disposição, a gente tem que primeiro acreditar, a gente tem que primeiro entender e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, é o único método de se comunicar com eles. Então, quando você ora e pede
o Espírito Santo, porque ele foi para o céu e disse, vou deixar para vocês um consolador. A meta de deixar um consolador, sabe qual era? Deixa eu te explicar como é que usa a minha palavra. Porque a Bíblia não estava formada, não tinha um formato como a gente tem hoje. E a Bíblia tem lugares complicados, palavras entruncadas, histórias complicadas que tem que ver com o contexto daquele tempo. Então, o Espírito Santo é aquele carinhoso que diz o seguinte, Dalton, você só tem capacidade para isso? Deixa eu te mostrar como é que faz. Você vai ser mestre naquilo. Então, eu não estou recriminando ninguém pelo estudo bíblico, fazer o ano bíblico. É ótimo, é bom fazer, tem que ter uma organização para fazer? Sim. Mas é melhor estudar a Bíblia o ano todo do que tentar estudar a Bíblia em um ano. Estudar todo ano, todo dia, toda hora a palavra de Deus. Porque eu estou conversando com ele. A lição fala, numa parte da lição, que fala sobre relacionamento. Né? Eu não vou me guiar por dia, então, mas ela fala assim, se amamos alguém, certamente gostamos de passar tempo a sós com essa pessoa amada. Devemos escolher um lugar em que possamos ler e refletir sobre a palavra de Deus sem interrupções. Então, se você tem intenção de conhecer melhor, por isso a madrugada que seu pai fala ali. Por isso horas em que você não tem interrupção a ninguém ou nada no seu pensamento. Por isso que quando a gente ora, e eu aprendi isso não faz muito tempo, estando na igreja todos os anos, de dizer o seguinte, Senhor, por favor, tira as interrupções desse mundão. Tira as coisas que vão interromper um detalhezinho que o Espírito Santo pode assoprar no meu ouvido que vai passar batido, porque eu olhei para a janela, porque eu vi X ou Y. E aí você começa a pegar as madrugadas, e isso é fantástico, é apaixonante. As madrugadas começam a ficar curtas. Então você precisa mais tempo. Então você levantava às 6, agora você tem que levantar às 4h30, 5, porque não dá tempo. Não dá tempo por quê? Porque o mundão está te chamando, obviamente, você tem que seguir as suas atividades. Mas o tempo que você quer ficar com a pessoa amada começa a aumentar. Essa é a diferença. Eu queria só dar um exemplo para vocês, que foi o Espírito Santo que colocou na minha cabeça. Quando eu comecei a dar estudo bíblico, eu aceitei a tarefa de fazer parte, ser a ancião e responsável pelo estudo bíblico na minha igreja. O Espírito Santo colocou na minha cabeça em que Jesus travava um relacionamento com a pessoa primeiro. A pessoa se apaixonava por ele. E depois podia vir lei, sábado, alimentação, o que você quiser. O relacionamento tem que ser estabelecido primeiro. Então, você quer ler a Bíblia? Estabeleça um relacionamento primeiro. Porque vai te guiar para pontos em que para outra pessoa não vai ter a menor graça e não vai fazer o menor sentido. Então, ela esclarece. E eu achei interessante uma coisa, eu queria ler a palavra de Deus, porque essa parte, João 5, 45 a 47, imagina você viver a sua vida inteira com um grupo de pessoas andando atrás de você para te pôr em uma armadilha, em problema a cada 5 segundos. Isso era a vida de Jesus aqui na Terra. Por isso que eu disse que ele se abastecia. Não era só Satanás. Satanás estava usando os fariseus e os escribas para botar ele em problema todo o tempo. Porque Satanás queria ter matado Jesus muito antes do que ele matou. Então, Jesus, veja bem, eles chegaram para Jesus, eu quero contar o contexto rapidamente. Eles chegaram para Jesus e o que eles falaram para Jesus? Eles estavam esperando Moisés. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Os melhorzinhos disseram o que de Jesus? Ele é um bom profeta. Os melhorzinhos. Porque a maioria disse, ele não é nada. Ele é um camarada sábio, que é bonzinho e faz as coisas certas, mas ele não é o Filho de Deus, estava esperando Moisés. Nesse contexto, eles quiseram montar uma armadilha dizendo que Jesus estava cancelando o Velho Testamento. E a armadilha, Satanás não aprende, ele repete as mesmas coisas até hoje. Você conversa com pessoas com diferentes ideias, estudando a palavra de Deus, e eles dizem, não, foi cancelado, isso aí já era. Quando Jesus nasceu, Jesus veio aqui, só começou a graça, e está tudo bem, pode fazer o que você quiser. Que é uma meia-verdade. Lembre-se que Satanás nunca conta uma verdade inteira, nem uma mentira inteira. Sempre na metade para confundir a cabeça. Ele diz assim, ó, olha que interessante. Não cuideis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Parece que ele está falando mal de Moisés, né? Por quê? Se vós cresceis em Moisés, creereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crees nos meus escritos, não creeis nas minhas palavras. Então, o que ele quis dizer? Me tira da jogada. Apaga com isso.
Para com isso de falar que eu sou filho de Deus. Vamos trazer para Moisés. Vocês acreditam em Moisés? Ele falou de mim. Então, se você acredita em Moisés... Por que eu estou mencionando isso? Porque é importante a gente entender, quando a lição fala Jesus e as Escrituras, versus as Escrituras, é que nós não temos que ficar provando para os outros que a Bíblia é correta. Nós não temos que ficar enfiando nos outros a Bíblia goela abaixo. Tem gente que não vai conseguir comer uma comida pesada se ela está acostumada só com leite. O apóstolo Paulo falou isso, não dá comida sólida para criança. Mas veja uma coisa, isso tem uma conotação de discriminação também. Essas pessoas são meus irmãos queridos. Eu não posso dizer, está escrito na Bíblia, você é uma criancinha, sabe o quê? Eu como comida sólida, você não pode nem com leitinho, sai fora. Não. Deus deu esse talento, esse dom para você descobrir a palavra de Deus primeiro, para você ser um instrumento do Espírito Santo com amor para aquele seu irmão. Rapidamente, um exemplo. O meu médico é indiano e eu estava pregando para ele. E eu estava falando dei o caminho a Cristo para ele, não? E no fim da história, a história é longa, então no fim da história ele disse assim para mim, então você está falando tudo isso aí da volta de Jesus, porque ele não acredita em Jesus, Bíblia, nada. Você está falando isso da volta de Jesus porque se você estiver certo e eu estiver errado, quando Jesus voltar eu estou lascado, né? E você vai dizer, falei, não, eu estou te contando isso porque quando Jesus voltar eu quero você do meu lado. Quando Jesus voltar, eu quero você esperando o mesmo Deus que eu. Esse é o espírito da leitura da Bíblia. No momento que você muda o intuito da sua leitura da Bíblia e deixa, veja bem, ler a Bíblia, que é uma coisa boa, é a palavra de Deus, que te ensoberbeça, ela passa a ser nociva. Você nunca, guarda isso, não dá tempo da gente ler aqui, um texto longo da irmã, ela diz assim, você nunca, na sua vida, vai conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, com toda a profundidade. Só no céu. Se ninguém nessa terra vai ter autoridade sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, com essa capacidade, não tem o direito de apontar em cima de ninguém. Porque um está na 8ª série, outro no pré-primário, não faz a menor diferença. No momento que você usa isso como uma arma, ela perdeu o poder desse amor, gente. É a palavra do seu pai. E o seu irmão ainda não escutou aquela parte. Dalton, posso falar uma coisinha que você falou? Claro, Desculpa te claro. interromper. Não. Tem muita gente que talvez possa assistir a gente e não tem muito uma referência boa de pai. Uhum. Né? Tem muita gente que passou por abusos e sofrimentos de diversas formas. E quando escuta uma coisa assim, o seu pai que está no céu, ou se o seu pai que estava na terra, ou que está na terra, não te tratou como um filho, né? Como que um pai do céu que não tá nem aí, não tá aqui, que você não tá vendo, te ama e tudo isso e tudo mais. É difícil pra gente, ser humano, entender. Mas por mais que eu tenha um pai que me ama, amoroso, graças a Deus não passei por nenhum abuso de nenhuma maneira, mas eu tive muita dificuldade e tenho dificuldade de aceitar o amor de Deus por mim. Não sei se porque que a gente vive nesse mundo de pecado e a noção que a gente tem de amor já tá tão obscurecido, já tá tão manchado, já tá tão cheio de dúvida e ódio e tão misturado com o pecado. Mas eu tenho orado a Deus e eu tenho sentido que assim, o maior desejo que Deus tem é de se mostrar para nós, de se mostrar quem Ele é, qual é o Espírito Santo. Ele prometeu que Ele ia dar o Espírito Santo para nós, dentro do nosso coração, falando com a gente diariamente. Então, eu proponho para quem estiver nos escutando que faça essa oração genuinamente. Senhor, eu quero te conhecer. Eu não sei ler a Bíblia para mim é um livro chato, eu não entendo nada que eu tô lendo, um monte de fulano era pai de fulano, pai de ciclano, tá, tem livros que é mais complicadinhos, mas eu quero entender a tua essência, porque a tua palavra, né, é a tua história. Eu quero ter esse Deus dentro de mim, me ajuda. E é isso que Deus quer, que a gente tenha a sinceridade, a humildade de pedir ajuda pro Espírito Santo e Ele vai nos dar. E essa questão que você falou também do amor, da amizade, é isso que Jesus fez quando Ele veio aqui na Terra. Ele simplesmente não saiu só pregando. Não, Ele não pregou nada no começo. Ele foi fazer amigos, Ele foi ver qual era a necessidade de um fulano, um ciclano,
E foi lá, curou o outro, abraçou o outro, sabe? Deu comida para curou. Então, essas coisas, eu acho que a gente tem que tirar esse farisaísmo de dentro da gente, de achar que eu sei um verso, eu sei onde está escrito, olha a Bíblia, não sei o que. Não, e parar com isso. E viver um cristianismo prático. Quando você vê um mendigo na rua, você faz o quê? Você dá alguma coisa para ele ou você fica olhando, sabe? Ai, nossa, coronavírus agora, não posso chegar perto, sabe? Ou fica com aquele... Cadê, sabe? Aquela coisa na prática. Se a gente quer ser parecido como Jesus. A matemática de Deus é diferente da matemática da gente. A matemática de Deus, quanto mais a gente dá, é que a gente recebe. Lili, deixa eu pegar um gancho no que você falou aqui, antes que eu esqueça aqui. É bom notar, eu tenho que acrescentar no que você está falando, que é muito bom, uma coisa muito importante. Duas coisas muito importantes. Bom, a primeira é que Jesus passava a noite inteira em oração. Eu não passo a noite inteira em oração. Como é que eu sei que mendigo que eu vou atender? O que eu vou falar para ele? Como é que eu posso dar? O problema é que Jesus tinha a mesma influência de Satanás para que ele pecasse que nós temos. Aí você vai dizer, não, mas ele foi muito mais tentado que eu. Sabe por quê? Olha que incrível isso aqui. Sabe por quê que ele foi mais tentado que eu? Porque ele andava mais com Deus do que eu. Ele andava mais no campo celestial do que no terreno. Eu ando tão pouco no celestial e tão tanto no terreno que ele não precisa se esforçar em me tentar muito, não. Eu caio assim, ó. Você já ouviu falar que alguém fala assim, Deus não, Satanás não atira em pato morto? E aí É isso aí. Aí tem um detalhe interessante. Veja bem. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é amor. Eu prego isso, eu falo isso para todos. Mas não. Quando a gente vê na lição, na parte de Jesus e as Escrituras, a gente não pode esquecer que Deus e Jesus são seres perfeitos e justos, em que a lei existe a lei é um ato de amor. Por isso que eu falei do amor primeiro. Muita gente se engana me ouvindo, dizendo, o Dalton está pregando a graça barata, oba, oba, Jesus é amor, Deus é amor, deita e rola. Não, exatamente ao contrário. Eu estou dizendo o seguinte, se você se entrega e se apaixona por ele, a lei não é pesada. Eu passei a vida inteira querendo fazer um checklist, checar uma listinha na lei, eu obedeci, eu fiz, etc. Isso perde o peso. Olha o que a lição fala aqui embaixo, olha aqui. Ó. Ele afirmou claramente no Sermão da Montanha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Em seguida ele disse que todo aquele, pois, que violar, presta atenção nisso aqui. Isso aqui para algumas pessoas vai ser muito duro. Já foi para mim e não é mais. E eu quero dar esse segredo que o Espírito Santo tem me dado. Olha só. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, se entrar lá, né? Então, o que acontece nessa parte do que Jesus estava dizendo era o seguinte, no contexto dos fariseus, ele estava dizendo o seguinte, vocês têm regras e leis, vocês guardam tudo isso, e vocês estão perdidos. Aí eles disseram, opa, então você está pregando a lei do amor, eu deito e rolo, faço o que eu quiser. Ele falou, ou não, senhor. Eu deixei os mandamentos como uma guia. Por exemplo, curva acentuada à esquerda, 30 km por hora. Você põe 90, o que vai acontecer? Aí você vai dizer, ei, quem fez essa estrada aqui não é justo. Ele é um cara louco, olha essa curva. Eu avisei você, só tinha esse caminho, não dava para fazer outro. Deus deixou como guias. Rapidamente eu quero terminar minha parte dizendo o seguinte, olha aqui. A parte que eu achei lindo isso, horas tranquilas com a palavra de Deus, é o seguinte, você não consegue acordar cedo? A tua hora tranquila é 10 da noite? Você é um cara noturno? Faz. Está escrito horas tranquilas. Não está dizendo horas da madrugada. Para de pregar madrugada para todo mundo. Eu não sou contra. Absolutamente não sou contra. Funciona para alguém? Aleluia. 40 madrugadas, 1 milhão de madrugadas. Pode ser 40 noites. Por 3 horas, das 10 à meia-noite, quando não tem ninguém em volta de mim, eu vou ter uma comunhão com o Espírito Santo tão grande como as 40 madrugadas. Por que eu estou fazendo isso? Para levantar um assunto polêmico? Não. É para explicar que a base é o relacionamento com Deus.
É o amor por ele, é se apaixonar por ele. Quando você faz isso, você quer cumprir os mandamentos porque você entende que ele te ama e que ele deixou aquilo porque ele está vendo coisas que você não está vendo. Os motivos têm que mudar. E finalizando, queria mencionar isso para vocês que é bem legalzinho. Eu queria finalizar dizendo isso aqui que é bem legalzinho. Quando eu li Memória e Canção, falei, puxa vida, o autor estava indo tão bem, né? Aí botar canção... Eu não consegui achar o texto, porque eu achei um texto do Espírito de Profecia. Para as pessoas que me conhecem, eu ponho textos da Bíblia todo dia para várias pessoas. E um dos textos eu coloquei, e não achei de jeito nenhum, ela dizia que Jesus cantava. Olha que interessante, ele cantava no trabalho dele de marceneiro. Ele trabalhou até 30 anos como marceneiro, certo? E ele disse que, olha só, as pessoas corruptas daquela época iam na marcenaria dele para falar besteira, enquanto ele estava trabalhando. Quando essa pessoa começava a falar besteira, ele começava a cantar hinos. Ela diz, em pouco tempo, aqueles que vieram lá para falar besteira estavam cantando hinos junto com ele. Aí eu falei, puxa, lembrei disso. Então, agora eu vou lembrar para vocês uma coisa de quando eu era pequeno. Eu acho que era o Arautos do Rei que cantava, tá? Eu não sou um cantor, eu vou dar uma pincelada, me perdoem a voz. A lei do Senhor é perfeita, perfeita, perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. Eu decorei. Eu era pequeno e a gente cantava no pôr do sol. E essas musiquinhas existiam. A outra é assim. Alegrei-me quando me disseram, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Por que é importante? Porque a vida nos envolve de tal maneira. Você já notou que uma música que você odeia, uma porcaria que não diz nada, aquele refrão fica na sua cabeça que você não consegue tirar? Coloquemos esse tipo de refrãos. Vamos mudar os tipos de refrãos. Então, por exemplo, já fiz uma experiência. Quando antes de dormir, eu escuto uma música secular, que não tem nada demais, não fala palavrão, não fala besteira, não fala nada. Eu levanto de manhã cedo com aquela música na cabeça. Quando eu vou dormir com um hino, então eu tenho CDs de hino, quando eu venho dirigindo da oficina, é 1h30, não dá tempo de ouvir 1/3 do hino. Eu escuto, eu lembro daquele hino quando eu estou no chuveiro, eu lembro daquele hino quando eu levanto no outro dia. O que você abastecer a sua cabeça antes de dormir é o que você vai lembrar quando você levantar. Quando você não estiver conseguindo dormir, conversa com Deus. Quando você não souber o que você vai fazer da sua vida, quando você estiver desesperado, ore ao Espírito Santo primeiro, e depois você começa a ler a Bíblia. Mas aí vai uma dica. O texto não caiu bem. Eu não pus o dedo, eu não abri aleatoriamente, mas eu queria ouvir a palavra de Deus e eu abri. Quem disse para você que a comunicação do Espírito Santo tem que ser no primeiro tiro? Abre outro texto, folha a outra página, vai para outra página, vai para os evangelhos, vai para os salmos. Para Lili foi os salmos, para cada um vai trabalhar de uma forma diferente. A única coisa que eu posso garantir para vocês, eu vou fazer um desafio para vocês. A única coisa que eu posso garantir para vocês, a Bíblia é a palavra de Deus. Milhares de anos passaram, todos tentaram destruir, não conseguiram. Ela é a palavra de Deus. Não acredita? Você não acredita? Você não acredita, conversa com o Espírito Santo. No começo vai parecer coisa de doido, você não vai se sentir muito bem, não. Vai parecer que está falando sozinho, que está ficando meio biruta. Mas a própria Bíblia diz assim, as coisas de Deus para os homens são loucura. Então não fica tranquilo se parecer loucura, você não está ruim, não. Você olha para o Espírito Santo, ora para ele. E aí você vai na Bíblia. Como você não conhece e não está familiarizado, é um treino. Vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta. E eu vou explicar para vocês que essa estrada não tem fim. Você vai se apaixonar. Dalton, posso te falar uma coisinha? O Espírito Santo que impressionou os escritores da Bíblia, os profetas, é o mesmo Espírito que é prometido para nós, para nos ajudar a entender a Bíblia. Só que é garantido isso, que ele vai estar nos ajudando para entender. Só que a gente também precisa se esforçar.
a gente também tem uma parte. Senhor, eu quero Se entender a esforçar Bíblia, porque não por é favor. natural, Lili. Tem que Isso. se esforçar porque não é natural. O ser humano pecador não tem vontade de falar com Deus. Mas, por exemplo, o exemplo que eu te dou é o seguinte. Às vezes eu coloco o meu celular para carregar aqui dentro do quarto, né? E o João fala assim, não, vamos colocar o celular no escritório, porque assim que você acorda, não é a primeira coisa que você tem que ver o seu celular. Então, se você já coloca o seu celular do lado da sua Bíblia, aí você recebe uma mensagem no WhatsApp, ou você mensagem alguma coisa, aí aquela luzinha fica aparecendo, é uma distração para estar do lado da sua Bíblia, entendeu? É uma distração, sabe? Então, a gente tem que fazer um esforço mental e físico mesmo, para, sabe, tirar um pouco. Não, olha, eu vou colocar o Facebook, talvez, na terceira página do iPhone, sabe? Eu vou tirar do iPhone, só vou no computador agora. Eu tô fazendo esse teste. Tirei do meu celular, tem horas que eu me tento querer olhar. Mas eu falei assim, não, eu vou tentar fazer menos isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer certos esforços para poder Deus falar com a gente, sabe? E Deus vai falando. Eu tenho uma pergunta. Onde que você quer morar para sempre? Como que é lá? Qual é o seu objetivo? O que é que tem lá? Quando É ótima essa os pergunta. interesses mudam, eu não acho que é uma maneira de recriminar ninguém por isso. Como eu disse, são estágios que vão se desenvolver. Veja, olha que interessante. São hábitos que você vai formar. Então, você pode formar hábitos maus, você pode formar hábitos bons. Depende da escolha dos seus objetivos. E a porcentagem que você acumula de céu e Jesus Cristo é que vai fazer o resto da diferença. Tem um hino em português que não é a mesma coisa em inglês. Eu me apaixonei por ele em inglês. Volve os olhos a Cristo. O coro não tem nada a ver em português. Mas o hino que foi escrito original em inglês, ele diz: e as coisas desse mundo vão estranhamente diminuir em comparação com a glória desse Deus maravilhoso. Entenda isso, presta atenção. And the things on earth go strangely dim in the lights of His wonderful grace. So, as coisas desse mundo vão estranhamente diminuir. As coisas, o interesse vai mudando, as coisas vão ficando mais fraquinhas, você vai querendo ler menos eu acho que o importante é a gente, como a gente está falando, a gente ser vulnerável o suficiente, como nós três estamos sendo, para admitir que o cristianismo está numa crise. Você vê pastor não conseguindo fazer uma citação da Bíblia, um verso básico, tendo que olhar. A gente às vezes não sabe se uma coisa está no Velho Testamento ou no Novo. Então, é importante a gente ter essa vulnerabilidade de admitir que a gente precisa realmente mudar o jeito de estudar e parar de buscar respostas existenciais fora da Bíblia. Salvação é encontrada na Bíblia. A Bíblia responde o quê? Quem é Deus e quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Entendeu? E a gente fica tentando achar isso aí onde? Em música secular, na novela, no filme, na série do Netflix. Isso é tudo gente cristã. Então, nós estamos aqui admitindo publicamente que precisamos estudar mais a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que fala quem você é de verdade. Você é uma pessoa que é afastado de Deus, você é egoísta, você é mesquinho e você vai dar o bote. Só falta a hora. E tem um outro perigo. O gato é o tamanho. E tem um outro perigo, que é para o outro lado, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é estudar a Bíblia para dizer, eu sei, você não sabe. Isso. Ou eu chego para você e digo, você viu o que está escrito lá? Ou eu sei todas as profecias, mas eu esqueci, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nem para ama teu próximo como a ti mesmo, nem para a profecia. O relacionamento... Jesus Cristo saía de manhã cedo, gostei do que a Lili estava explicando. Jesus saía de manhã cedo, ia para a rua e dizia o seguinte, a primeira palavra que ele dizia, em que eu posso te ajudar? Dalton, deixa eu só compartilhar com vocês uma coisa triste que aconteceu com a minha família umas semanas atrás. Nós perdemos a nossa avó. Desconectou? A mãe do meu pai morreu. Eu conversei com ele. Então, que bom, ele gosta muito de você. A gente perdeu a cola da nossa família, sabe?
E a minha família tá tendo um hard time, tá tendo assim uma dificuldade muito grande, porque tudo era em volta da casa dela e tal. Ela tava com Alzheimer, depois estava com câncer e tal. Enfim, ela era católica, ela era uma católica praticante, e não tanto, ela não ia muito à missa, mas ela era uma pessoa muito católica, devota, assim, tipo, ela lia a Bíblia, ela rezava, todas aquelas coisas e tal. Ela rezava o texto e tal, mas ela não era assim de ficar indo na missa toda semana, essas coisas. Mas a minha avó era a pessoa mais cristã que eu conheci na minha vida até hoje. A minha avó, ela era assim, Jesus quase assim personificado naquela velhinha, sabe? Porque ela era aquela pessoa de chegar e colocar uma mendiga dentro de casa e dar banho na mendiga. Você já ouviu falar nisso? Vem que você tá fedendo, vem tomar banho. Lá no fundo tinha um banheirinho e ela deu banho, deu sabonete para a mendiga e tal, alimentou ela e deu conselho para ela, não sei o que, não sei o que. A minha avó, quando ela via uma pessoa na rua, uma criancinha com necessidade, minha avó chorava, minha avó levava para casa, dava comida. Tinha, olha, no mínimo 5 pessoas que todos os dias almoçavam. A empregada dava comida para essa pessoa lá na casa da minha avó. Então, assim, a minha avó era uma pessoa extremamente caridosa, não julgava as pessoas, abraçava. Esses dias, o meu primo, ele é advogado, ele teve uma audiência e, infelizmente, o cliente dele foi condenado. E a minha avó estava lá para assistir a audiência dele, né, para prestigiar o neto e tal. Então, o cliente foi condenado por um crime que realmente ele era culpado. Sabe o que a minha avó fez? Ela levantou do banco e abriu os braços pro camarada para dar um abraço no condenado. O juiz olhou para minha avó e falou assim: nossa, essa mulher não existe. Todo mundo ficou olhando para ela, tipo assim, vó, o que a senhora tá fazendo? Meu filho, a pessoa que mais precisava de um abraço era aquele homem. E o homem deitou assim no colo dela, assim, no ombro dela, e roubou, aquela cena roubou ali, né, a hora ali. Então, todo mundo ficou impressionado. Por quê? Se Jesus estivesse naquele lugar, ele ia ter feito a mesma coisa. Ele teria abraçado uma pessoa que ninguém queria abraçar. Ele teria alimentado uma pessoa que ninguém queria alimentar. Ele teria amado alguém que ninguém queria amar. Então é isso que a gente tem que quebrar esses paradigmas, entendeu? Jesus estaria no meio de pessoas que a gente hoje não gostaria de estar. Que a gente tem certas dificuldades para se relacionar. Entende? Então a gente tem que parar. Eu falo para mim, eu tenho que parar de ser essa cristã de fachada, de simplesmente falar que eu sou cristã. O que Jesus faria mesmo? Entendeu? Senhor, fala aqui no meu ouvido. Às vezes minhas crianças fazem uma desobediência e minha primeira reação é de botar de castigo, falar grosseira e tal. Aí então às vezes eu falo, o Espírito Santo fala para mim, não, calma, não faz assim, faz isso assim agora. Tem horas que eu, não, ignoro e boto de castigo. E aí, a consequência, me sinto culpada, fica aquele relacionamento xarope, ruim assim com meus filhos. Mas quando eu decido escutar o Espírito Santo, que tá falando no meu ouvido, que fala, é só a gente aprender a calar as outras vozes e a gente escutar, porque ele fala. Que as coisas, nossa, tem outra maneira de se lidar com isso, entendeu? Então, é muito maravilhoso a gente sentir mesmo sendo usado por Deus. A última coisa que eu queria falar para encerrar minha parte e vocês tomam conta do resto é o seguinte, eu estava falando da matemática de Deus, né? Que quando a gente dá que a gente recebe. Anteontem eu fui no mercado e lá tinha um mendigo e ele falou assim para mim: olha, você pode me dar aqui um dólar só para inteirar aqui na minha compra que tá faltando. Aí eu falei assim: desculpa, eu não tenho $1, mas deixa eu ver, eu pago para você. Aí fui lá no caixa e paguei a conta para ele. Tinha dado $3 e alguma coisa. Coisa irrisória, né? Mas o coitado tava precisando e eu não tinha como inteirar. Então paguei a conta do cara, ele ficou super feliz. Então eu fiz a minha compra e tal. Quando eu cheguei em casa, o João fala para mim assim: Lili, chegou um cheque aqui para nós. Nunca aconteceu na história comigo eu pagar a mais alguma coisa. E esse laboratório que eu tirei sangue, eu paguei a mais e eles me devolveram. Quando eu abro o cheque, adivinha qual era o valor do cheque? $30. Então eu pensei, na hora, tá vendo? O dízimo antecipado, né? Foi tão assim, você deu 3, mas Deus te devolveu 30, entendeu? Então, assim,
Isso tudo é de Deus, a nossa saúde é de Deus, o tempo é de Deus, tudo que a gente tem de talento é de Deus. Então, quando a gente usa para Deus, para fazer as coisas, Deus devolve para a gente muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente pode imaginar. Então, é isso que eu deixo, assim, a minha mensagem. Vamos confiar, vamos botar em prática o que a gente está aprendendo, né, com sinceridade, que os anjos, eles se regozijam, eles querem, eles estão prontos para ali ajudar a gente a entender. E isso é uma coisa, a gente não consegue ver hoje, mas se os nossos olhos pudessem ser abertos, a gente poderia ver os anjos que estão na nossa casa, no nosso redor, querendo ali a gente, né, buscar Deus e livrar a gente, o Espírito Santo livrar a gente de problemas, como já livra de muitas vezes, né? E é isso que é a caminhada cristã, né? A gente tá tentando abrir os olhos espirituais. Eu fico imaginando como que vai ser no céu quando a gente não tiver limitação de tempo, né? Nós vamos poder ter essa conversa por horas e horas e dias e anos, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando no final e eu acho que foi um privilégio poder ouvir essas histórias de vocês e de novo, para mim a palavra é vulnerabilidade. É a gente assumir que precisamos uns dos outros, como o eunuco, aquele da Etiópia, pediu ajuda para Filipe. Ele, como é que eu vou estudar se ninguém me ajuda, né? Então que Deus possa nos dar um espírito de humildade para a gente pedir ajuda um para o outro. E esses vídeos que a gente faz aqui, eu acho que ajudam mais a gente mesmo do que talvez as pessoas que estão assistindo, né? Para mim, assim, que vivi 30 anos sem saber nem que eu precisava de ser salvo, nem ser salvo de quê? Eu oro hoje para que o Espírito toque as pessoas que estão fora da igreja ou as pessoas do mundo secular, que são pessoas boas, mas que não têm noção de que elas precisam ser salvos deles mesmos, porque, como Ellen White diz, a maior batalha que existe no mundo é a batalha contra você mesmo, contra o seu ego, contra as historinhas que a gente cria de que nós somos especiais e que a gente é melhor que o outro. Na hora que o Espírito entra na gente, a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que Deus criou a gente para algo muito mais, para ser a imagem e semelhança dele. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa abrir a Bíblia com os olhos de fé e que a gente possa ser a palavra viva, a palavra que se fez carne, como Jesus foi, porque pessoas do mundo, pessoas seculares, eles não vão abrir uma Bíblia, infelizmente, vai ser bem difícil. Então, eles vão primeiro ter um contato com a gente e ver a nossa bondade, a nossa gentileza, e isso vai aproximar eles de um contato com a Bíblia. Então, eu quero agradecer muito a presença do Dalton, da Lili, das histórias de vocês, da disponibilidade e do desejo de se tornar vulnerável e falar de como a Bíblia transformou a vida de vocês. Muito obrigado, pessoal. Vamos fazer uma oração, então, para terminar. Querido Senhor, obrigado por fim do trimestre, que o Senhor colocou esse tema para estudarmos as Escrituras e como estudar a Bíblia. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos vasos frágeis que o Senhor está colocando as histórias e o conhecimento da salvação para a gente passar para outras pessoas, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos ilumine, nos dê a sua graça a cada dia, para quando a gente cair, a gente não desanimar, mas lembrarmos que o Senhor nos chama para sermos a palavra viva para as outras pessoas. E se tiver alguém que estiver estudando aqui, que o Senhor possa abençoar essa pessoa ricamente, que ele possa sentir o seu Espírito inspirando e guiando ele no estudo da palavra. Obrigado por tudo, continue abençoando o nosso grupo aqui também e nos livre do mal e do perigo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.